Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos começando aqui o JP Cast, então eu já quero pedir para ficar à vontade, compartilha, comenta, manda para a galera aí, manda no grupo do WhatsApp, manda para todo mundo que está começando o JP Cast. Pessoal, hoje nós estamos recebendo um pastor, escritor, empresário e também apresentador do programa Desafio, que todo mundo conhece, pastor Eli Blunk. Prazerão, Josué. Prazer para essa turma bonita que te acompanha aí. Uma alegria muito grande dividir esse momento aqui com vocês. Amém. É uma honra estar aqui com o senhor. Desde já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Já tive a honra de ser entrevistado por o senhor, agora estou tendo a honra de entrevistar o senhor. É bom estar do lado de cá, né? Hoje o jogo virou, pastor. A responsabilidade parece ser menor, entendeu? Porque a gente fica muito preocupado, tem que ficar bom, né? Bom demais. Pode ficar à vontade, um bate-papo extrovertido, pode falar sério também, então é bem bacana. Eu já quero perguntar, senhor, quantos anos já que vem nessa estrada do programa Desafios, do Ministério Pastoral? Então, o programa completou em maio passado 26 anos. A igreja, no mês de novembro próximo, a gente completa 22 aninhos, se Deus quiser. E na música, na verdade, porque eu venho da música, né? Então, da música desde o início da minha conversão, aí com 30 e alguma coisa. Bastante tempo. E o senhor, desde o início como cantor, já começou compondo ou a composição veio depois? Olha só, eu tenho diversas composições. Os 3 primeiros trabalhos, né, naquela época que você produzia um CD, tinham ali 6, 7 músicas que eram composições minhas. E aí já no 4º trabalho, as 12 foram minhas. Todas as composições. Eu vi na biografia do senhor mais 50 músicas. Tem mais de 50 trabalhos gravados. Bacana. Mas a inspiração, o senhor senta para hoje eu vou compor. Ou a inspiração vem na hora, o senhor compõe? Olha só, eu costumo dizer que toda composição tem uma sustentação, uma base. Ela nasce a partir de alguma coisa. Então, se você pegar uma letra, por exemplo, o senhor está procurando adoradores. Está lá no primeiro trabalho, gravado em 97. Inclusive, essa é uma adoração. E tive assim, algumas experiências. Tem mais 2 cantores que gravaram essa música minha. E teve uma vez que eu fui no monte orar, cheguei lá, ouvi a turma estava cantando, porque tu és santo, tu és nossa vida, nossa alegria. E essa composição nasceu o quê? Estávamos num grupo menor em Jacaraípe, naquele feriado de carnaval, e a gente adorando a Deus, louvando o Senhor, e ali Deus começou a dar inspiração, eu e mais 2 irmãos da igreja, um irmão e uma irmã, a gente compôs. Então, ela sempre nasce a partir de alguma coisa que está acontecendo. Bacana, bacana. Deixa Deus usar, né, pastor? A inspiração vem... E vem a letra e a melodia juntos. Bacana. Entendeu? A música mais recente, Caminho Perfeito, aí estava na igreja, num culto, e aí, de repente, a gente entrou numa adoração, num cântico espiritual, glória, glória, glória àquele que é, aquele que era e o que há de vir. E assim nasceu o Caminho Perfeito, que você que está em casa, depois pode acompanhar, está bem bacana. Na plataforma já está toda... nas plataformas, canal do YouTube também. Essa a gente produziu um videoclipe bem bacana. Massa, é sempre bom fazer a música, jogar na plataforma e ter a imagem também, os videoclipes, fica bem bacana. O senhor, como empresário, o senhor vem no ramo do empreendedorismo há muito tempo? Então, eu trabalhei muito pouco de empregado, apesar de vir de uma família ser muito simples, humilde, família pobre mesmo, lá em Cachoeira do Pimirim. Quando você fala também empresário, né, eu tenho uma empresa que é a D7 Produções, tudo que vocês assistem é a gente que produz. Bacana. Então, assim, na área de produção de vídeos, a gente faz coisa bem bacana mesmo. Então, entendemos bastante televisão, grade, rádio também. Então, acabou Deus abrindo as portas, inclusive a Desaflix, você pode conferir aí, tem um aplicativo na palma da sua mão. E quando foi agora, acho que há 15, 20 dias atrás, o programador entregou a plataforma. Então, todos nós conhecemos a Netflix. Nós vamos ter a Desaflix. Bacana, hein?
Isso, na palma da sua mão está registrado, você pega e você, qualquer lugar do mundo, a pessoa acessa, entendeu? Então, tem um aplicativo aqui, se tem internet, tá vendo? Esse é o app. Sim. Então, você que está em casa aí, olha, pode acompanhar Desaflix. Aí tem o app. Aí você clicou, tem uma TV, tem rádio, tem as informações do Ministério, da música. Agora, por exemplo, está passando os desenhos do bonecão. Ó, Ó, bacana. É uma TV completa, né, pastor? então assim, e aí, se a pessoa quer, aí ela volta no aplicativo mais uma vez. Então, só que agora você não precisa mais de baixar o aplicativo. Uhum. Você pode entrar no Google aí, colocar desaflix.com.br, você vai ter exatamente isso, na palma da sua mão, em qualquer lugar do mundo. E aí, até rádio tem. A gente já Rádio. tem rádio. Então, assim, a gente está trabalhando para poder, o que acontece, disponibilizar mais uma ferramenta, vamos ver se está funcionando, uma plataforma para o povo cristão, entendeu? Uhum. É um entretenimento, né, pastor? Não estou conseguindo ligar a rádio, mas tem rádio. Então, ou seja, aí vai ter a Desaflix News, vai ter notícias também, Uhum. vai ser uma plataforma de streaming. Então, essa Bacana. é a ideia. E nós temos, se você esteve lá, inclusive a próxima vez que você for, você vai ver, nós estamos com 2 estúdios, aí com mais de 17 ambientes. Com mesa de Bacana. podcast também, Aham. a D7 Produções, ela é uma empresa especializada na produção de vídeos profissionais. Aham. Então, assim, a gente está à disposição para atender o mercado, a produção. A gente produziu um documentário para uma instituição internacional, mais de 50 anos, diversos VTs, vídeos profissionais, institucionais, documentários, produção de programas de televisão. A gente trabalha nessa área aí. Bacana. E está disponível no iOS, no Android, todas as plataformas. A Desaflix você baixa no iOS ou no Android. Porque a vantagem do aplicativo que eu mostrei para você é que faz conta que a gente tem... Quem tem criança pequena? Uhum. Então você baixou o aplicativo e deixou a criança ali, você sabe que a criança fica agarrada ali. Fica. Então ela não vai fugir dali. Agora, quando vai para a internet, no Google, aí você tem um universo. Você vai para outras plataformas, você não tem esse controle. Sim. Tem algumas ferramentas que a gente consegue bloquear sobre alguns conteúdos que a criança não vai acessar, mas mesmo assim tem muitas aberturas. Então a Desaflix, ela vem para ser essa plataforma segura. Eu costumo dizer que conteúdos seguros para toda a família, principalmente para os nossos pequeninos. Bacana, importante. Galera aí, ó, baixa o aplicativo Desaflix. Desaflix, já está registrado. E me ajude em oração, você que está em casa, porque esse é um projeto de Deus e a gente chegou até aqui com a graça e a misericórdia do Senhor. Bacana. Pastor, a gente tem um programa Desafios, agora Desaflix. Queria saber qual foi o maior desafio do senhor que teve nessa trajetória toda de empreendedorismo, de rádio, de TV. Olha só, eu penso que o maior desafio nosso como cristão é a gente manter a nossa fé. O maior desafio é você se manter, não negociar os seus valores, porque as pressões são muito grandes. Então, seja a televisão, seja através da música, através da igreja, porque o apóstolo Paulo diz assim, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então, assim, eu creio que o primeiro desafio que nós temos é de você não se permitir ser vencido pelas pressões. Aproximadamente 14 anos atrás, eu tive uma depressão. Então, eu fui estudar, inclusive, fiz psicanálise, fiquei até feliz, porque ontem eu recebi o certificado das especializações que eu fiz, porque aquilo serviu para mim. Então, assim, seja como um cristão, seja como pastor, como apresentador, jornalista, você precisa se vigiar muito, porque nós somos corpo, alma e espírito, Josué. Às vezes você está muito bem fisicamente, às vezes você está bem espiritualmente. Mas, pastor, eu oro, eu faço jejum, não falto os cultos, leio a Bíblia, estou lendo até a Bíblia agora em espanhol, mas a pessoa está triste. Isso é bíblico, né? Uhum. Nós temos exemplos lá dos coraitas, quando ele escreve o Salmo, ele diz assim, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Faziam parte
era uma das tribos, né? Fazia parte da tribo de Levi, aquela família. E eles estavam dentro do templo e se sentindo tristes, angustiados. Então, às vezes, você que está em casa me assistindo, ou você mesmo, é normal sentir isso. Faz parte do ser humano, né? Faz parte. Elias viveu isso. E a gente pode pegar diversos exemplos. Olha a história de Jó. Quem é que não vai se abater diante de tanta pressão? Então, eu acredito que o maior desafio, Josué, primeiro, é Deus ter me dado graça para chegar até aqui e, para a honra e glória do Senhor Jesus, sabe, a família, eu, Juliana, o Arthur e o Edgar estão bem, então a igreja está bem. Então, não adianta, sabe, o programa Desafios ir bem. Está bem, e muito bem, audiência fantástica no estado todo, toda noite, horário nobre. Continuo compondo, continuo cantando, mas se você não estiver bem, isso tudo pode descer de água abaixo. Verdade. O senhor falou um assunto aí bem às vezes, talvez pouco explorado, vamos dizer, como cristão, a depressão. E os mais antigos, algumas pessoas falavam que era... Demonizava o negócio, mas não entendia e queria entender a pessoa. O senhor falou que começou a estudar sobre isso, e saúde mental hoje é muito importante para o ser humano. Como é que foi enfrentar essa depressão, o senhor como pastor, e talvez um olhar crítico de pessoas talvez que não entendiam o assunto? Então, a depressão, a gente precisa entender que ela é uma doença como qualquer outra. A depressão, ela é uma doença, e por isso que nós temos profissionais, nós temos psicólogos, psicanalistas, nós temos psiquiatras para nos auxiliar. Inclusive, amanhã, Josué, neste sábado e domingo, às 17 horas, neste sábado, amanhã e domingo, nós vamos ter um congresso do conhecimento com o Dr. Ulisses Moreira Santos. Dr. Ulisses, psicoterapeuta quântico, ele é psiquiatra, psicanalista, fundador da AEP, Associação Evangélica de Psicanalistas. Porque às vezes nós cuidamos muito bem, como eu disse, do espírito. A igreja, fantástica, os pastores, líderes, pastoras, são preparados na palavra. Não tenho dúvida disso, espiritualmente. Fisicamente, você tem uma dor de dente? Você vai no dentista, está com dor no estômago, você vai no gastro, você tem um problema no coração, você vai no cardio. Mas quando o problema é na alma? Tem que ir. Então você tem que, olha só, é uma doença da alma. Então é interessante que Deus cuida da gente, Deus cuida. Teve um congresso na nossa igreja, na Desafios, sobre família. E aí, uma doutora esteve lá, doutora Norma, e ela chegou no final do evento, falou, você conhece papai? Eu falei, não conheço. Papai cuida de muitos líderes. Aí eu falei, mas não, qual o nome dele? Doutor Ulisses. Aí, doutor Ulisses só tem 90 anos, professor. Você não pode perder, se puder amanhã, sabe, participar. Então, o doutor Ulisses cuida de muitos líderes. Aí eu peguei o telefone. Ok. Fui para casa. E passaram, sei lá, 60 dias. Passou um tempo, aí chegou um dia, eu estava passando por muitas lutas, muitas provações naquela época. Porque às vezes a pessoa pensa que, o Eli... Tem gente que acha que a gente é rico, milionário, né? Porque vê na televisão. Não, eu sou um operário do reino de Deus, trabalhador, entendeu? Aí... tem um monte de profeta, né? Olha lá, aquele pastor é rico, bilionário. Eu estou só recebendo as bênçãos aí. Receba em nome de Jesus. Aí o que aconteceu? Um sábado eu acordei e eu percebi que alguma coisa estava errado comigo. Eu abri os olhos, mas eu não tinha vontade, eu não tinha desejo de... Alguma coisa, sabe? É como você ligar o carro funciona, se acelera, mas o motor dele funciona, mas ele não sai do lugar. Foi isso que aconteceu, e dali eu percebi que eu precisava dessa ajuda. Aí liguei para ela, ela marcou uma consulta, e logo na segunda-feira seguinte eu fiquei 1h e 40 minutos com o Dr. Ulisses, um psiquiatra. E para você ter uma ideia, no final da consulta, como demorou muito, eu nunca tinha visto ele. E aí... eu sei que a secretária foi embora, a recepcionista, eu disse, doutor, eu preciso pagar a consulta. E aí ele falou, você fica de pé. Aí eu fiquei de pé. Aí ele veio do meu lado assim, ele colocou a mão no meu ombro, uma pessoa que eu nunca vi. E ele falou assim, o meu galardão é poder cuidar de você. Como não amar esse Deus? Como não louvar a Deus? E ele falou, e a próxima consulta você não vai vir aqui, eu vou até você. Onde você já viu isso? Um médico falar que vai até você? E a terceira consulta, eu vou ligar para você e eu vou alinhar
e a quarta você vem aqui. Eu quero dizer para você, com 4 sessões eu estava curado, eu nunca mais fiquei em depressão. Mas a depressão, os sintomas, ele é atemporal. De vez em quando você tem dor de cabeça, não tem? Dor de cabeça? De vez em quando você percebe que você sente os sintomas chegando. Então, serve de um alerta para pastores, líderes, porque às vezes quem está agora nos assistindo, Josué, está passando por isso. Sintomas, síndrome do pânico, muita ansiedade, isolamento, uma tristeza, uma angústia, as lágrimas, e a pessoa não tem resposta, não sabe por que está daquele jeito. Você precisa buscar a ajuda de um profissional, mas de preferência, olha só, procure um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque você vai abrir a sua vida para essa pessoa, e se essa pessoa não estiver preparada para te ouvir, pode aumentar o seu problema. Isso é muito importante. Como o carro precisa de manutenção, né? O nosso corpo também precisa da manutenção, né, pastor? Precisa. Um assunto, talvez, eu lembro que o senhor foi candidato a deputado, né? O senhor engrenou na política. O que motivou o senhor a querer participar de um pleito eleitoral? O que motivou o senhor? Olha só, devido esse tempo que eu estou na televisão, 26 anos, toda eleição eu sempre fui muito, vou usar uma palavra assim, assediado. Então, presidentes de partidos, os principais políticos, os principais, não preciso nem citar nome, do Estado. Então, chegou um momento que eu falei assim, e se isso é uma coisa que Deus está... Eu não ia atrás de ninguém. Aí essas pessoas estão me procurando, e se é Deus que está enviando, e um dia eu vou prestar conta, a Bíblia diz que todos nós vamos prestar contas, e Deus fala assim, meu filho, eu só queria ter te usado um pouquinho na política. Então, na verdade, primeiro lugar, eu entrei por causa disso, por desencargo de consciência, para eu não, quando eu chegar diante de Deus, não, Senhor. Mas por que eu disponibilizei? Primeiro, por causa disso, de prestar contas a Deus. Segunda coisa, pela necessidade. Há uma carência muito grande de nomes de homens bons, de mulheres boas. Mas o problema é que a turma vota errado. Vota nas mesmas pessoas. Olha bem na Câmara de Vereadores do seu município, olha quem são os deputados do Estado, olha quem são os deputados federais, estaduais, federais. Os nomes que andam no governo... Em Brasília... Sempre os mesmos. Aí vai reclamar de quê? Aí quando Deus pega e levanta outras pessoas, outros nomes, a turma não vota. Não apoia. Então, veja bem, e outra coisa, e serve de um alerta, inclusive, até para muitos pastores. É uma vergonha, Josué, a decepção que eu tive de ver pastores comprometidos com um monte de políticos ímpios. Aí você, veja bem, eu não sou perfeito, não tem ninguém perfeito. E você disponibiliza o seu nome e o reino de Deus está muito dividido. E eu vou fazer aqui uma coisa, por exemplo, que eu soube na época, foi muito comum isso. Às vezes um pastor de uma denominação, porque ele tinha 2 ou 3 cargos com um político, ou seja, então ele estava comprometido por causa de 2 ou 3 pessoas. Vendido, né? Vendido. Aí você fala assim, mas como que a igreja vai ter bons representantes se a própria igreja está comprometida com os ímpios? Verdade. A gente... Está claro isso, a gente vive num país, e eu só quero que a pessoa que está me assistindo, veja bem, eu respeito as pessoas, a forma dela pensar diferente, mas eu quero que ela também respeite a minha posição. Por quê? Eu não posso compactuar, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, não compactueis com as obras infrutíferas das trevas. E aí você vê crentes e vê líderes votando em políticos que defendem o aborto. Verdade. Isso é um absurdo. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Como é que essa pessoa vai chegar diante de Deus? Olha só, você que está me assistindo, se você defende o aborto, olha só, se a sua mãe tivesse te abortado, você não estaria me assistindo agora. Votamos em pessoas que defendem a liberação das drogas. Nós simplesmente votamos em pessoas que defendem ideologia de gênero.
Nós votamos em pessoas e defendemos ladrões. Roubaram agora aí bilhões dos nossos aposentados. Eu fico imaginando, os meus pais não estão vivos, mas eu tenho certeza que seja minha mãe ou meu pai, teria sido uma vítima, sabe? E aí você tem que ouvir crente, pastores defendendo, e são bandidos, rapaz. Verdade. Você já roubar, pai, do meu pai, da sua mãe, tirar lá, sabe, dinheiro do aposentado. A gente paga pela saúde, não tem saúde, você paga para a educação, não tem educação, você paga para ter a segurança pública, não tem segurança pública. E o papel da igreja, o que seria da sociedade sem a igreja? E aí nós precisamos de termos líderes, homens de Deus, mulheres de Deus. Aí disponibilizam os nomes. Aí a igreja vai e vota no mesmo. As pessoas votam nos mesmos. Então não reclama não, irmão. Não reclama. E outra coisa também, essas pessoas que vivem penduradas nesses programas federais, negócio de R$600, você quer um pedreiro, não tem, você quer um pintor, não tem, você quer um eletricista, não tem. Tá difícil. Irmão. Tá difícil. Peraí, rapaz, auxílio. Olha só, auxílio gás. A Bíblia diz assim, do suor do seu rosto comerás, rapaz. Eu estou precisando de pedreiro, se você estiver me assistindo agora, estou precisando de pintor lá na igreja, você pode entrar em contato com Josué e pode ir lá. Olha só, não tem Josué. Difícil. As pessoas estão, olha só, e elas são vítimas do sistema. Elas acreditam que elas só podem ganhar 600. Aí você fica preso nisso. Não, mas eu ganho 600. O meu outro dentro de casa, ou o marido ou a esposa, também ganha 600. Já foi para 1.200. Aí ganha a cesta básica da igreja. Aí vai no CAPS, também ganha uma cesta básica. Vou trabalhar para quê? Entende? Então, esse é o governo. Olha só, isso não se trata do governo do presente. Outros governos implantaram isso também. Também não estou aqui para poder demonizar o governo do presente. O governo do presente, na minha opinião, só piorou muito o Brasil. O Brasil está quebrado, o Brasil está falido, entendeu? Isso são palavras do próprio governo. 2027, você não sabe como que eles vão pagar as contas públicas. Sabe como que vai... Então, é isso. Então, a questão política, eu creio que falta. É um despertamento do povo, de votar consciente, votar com responsabilidade. Olha só, nós não pertencemos a esse mundo, mas não saímos dele. A gente precisa comer, a gente precisa beber. Meu plano de saúde agora, eu não vou falar o valor, eu fiz 59 anos. Não sei até quando eu vou conseguir pagar meu plano de saúde. E eu ainda pago o do governo. Mas se eu estou falando isso, você imagina as pessoas mais simples, pobres, como é que sobrevive? É difícil. E os caras estão roubando com força, irmão. Mais de 6 bilhões. Não sou, olha só, nem ano eleitoral, não. Roubaram dos velhinhos. Faria Lima em São Paulo, 240 bilhões. A gente não sabe nem o que é isso, do crime organizado. Muito dinheiro. No Maranhão, esses dias, saiu na imprensa, só na área da educação, 180 milhões. Pois é só isso, é milhão, bilhão. Mas você quer segurança? Não tem? Não tem, irmão. Anda pelas ruas do seu bairro, olha quantas viaturas, quantos policiais estão ali andando para proteger a sua família, o seu ir e vir, seu direito de ir e vir, de trabalhar, de ir para a igreja. Nossa igreja fica ali na Ilha de Santa Maria, próximo de comunidades carentes, Romão, Cruzamento, Ilha de Montebello, Ilha de Santa Maria. O traficante diz que não vai descer, não vai descer, não vai subir e pronto. É isso. Nós vamos permitir que o Brasil se torne, sabe, governado, e está quase, hein? Está quase. Eu, como jornalista, não tenho liberdade, nem você, a gente não tem liberdade de expressão. Não pode, né? Esses dias eu entrevistei uma autoridade, fui fazer uma pergunta para ele, falou, não posso responder isso. Que liberdade é essa? Ué, rapaz, que isso? Olha o Rio de Janeiro, irmão, cidade linda, maravilhosa, e qual o percentual que o governo tem sobre o Rio de Janeiro? Então, é isso. Então, assim, as coisas... Eu sei que, para a volta de Jesus, a coisa ainda vai piorar muito. Mas nós, como igreja, pelo menos nós, como igreja, a gente tem que votar direito, a gente precisa escolher direito. Fazer a nossa parte, né? Então, assim, e nós, pastores e líderes, a gente vai prestar uma conta maior para Deus. Eu estou usando esse espaço aqui, tendo o privilégio
que o Espírito Santo de Deus possa despertar as pessoas que estão em casa. Você não pode votar porque é seu parente, você não pode votar porque é seu amigo. Olha só, você não coloca qualquer pessoa para trabalhar na sua casa. Mas a gente elege essas pessoas que estão aí, eleitas. Qualquer amigo pediu, né? Bota lá, bota. Ué, rapaz, olha só, a gente precisa entender que as coisas, nós estamos elegendo uma pessoa que vai ficar no cargo, no mínimo, por 4 anos. Se for para o Senado, 8 anos. Então, o ano que vem tem eleição. Você vai votar em quem? Para o governo do Estado? Você vai votar em quem para o Senado? Para deputado federal? Para deputado estadual? Então, assim, olha só, se nós não elegemos pessoas que defendem os nossos interesses, o que é os nossos interesses? O interesse da igreja. Daqui a pouco a gente já não tem liberdade para poder pregar sobre todas as coisas. Verdade. Vai pregar sobre LGBTQIA+, vai falar a verdade e põe na internet para você ver. Vai falar, sabe, aí você... É pecado. A Bíblia diz que é pecado e continua sendo pecado. Continua sendo pecado, não mudou, né? O que é pecado continua sendo pecado. E o que, sabe, então, eu estou dando um exemplo. Veja bem, nós somos, como igreja, radicalmente contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação. É importante ter falado isso aqui. A opção da pessoa é um direito dela. Sim. Mas nós estamos falando do que a Bíblia diz. Então, e nós não temos liberdade de expressão. Então, assim, eu penso que nós, assim, como igreja, a gente precisa que haja um despertamento, um avivamento. A gente não pode nutrir essa polarização. Não tem negócio de esquerda, direita, irmão. Nós temos que votar assim. O que é o melhor para o Brasil? Os extremos são perigosos. Nem esquerda e nem direita. Nós precisamos entender qual é o nome que nós temos. Próximo do que a gente acredita, né, pastor? É isso. Não, mas houve uma doutrinação, houve uma lavagem cerebral e as pessoas, elas não pensam. E a própria Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, porque você conversa com pessoas cultas, intelectuais, e ele não consegue ver isso, não consegue enxergar que o país está caminhando de mal a pior. Já vamos chegar o ano que vem para a eleição, e a culpa é de quem não está no poder. Eles nunca são culpados de nada. Nunca. Não é verdade? Verdade. Não, a culpa é do outro. A culpa é sempre do outro. A culpa... Eu fico olhando esse negócio de tarifaço aí. Irmão, o Trump tarifou quase o mundo todo. O mundo todo. Tarifou a Europa. Só a Europa são 27, né? 27 países. México, a Índia, a China. E o Brasil? Rapaz, ele tem as cartas na manga dele, ele cuida da casa dele, ele está cuidando da casa dele, ele acha que tem que mexer nas coisas na casa dele para dar uma arrumada na casa dele. Aí você quer arrumar a sua casa, eu quero arrumar a minha casa. Eu não posso arrumar a minha casa. É isso que, sabe, vou ficar quieto. Rapaz, esses dias eu ouvi uma pessoa que foi num trabalho de autistas, falar sobre autismo. Sim. E a pessoa é candidata, né? E ela começou a falar sobre ideologias, sobre isso. Eu acredito que a polarização, às vezes também, às vezes não, acho que sempre é prejudicial ao próximo. Tem gente que está precisando ali de vou dizer, uma cesta básica, e o cara vem lá falando sobre direita e esquerda. Eu acredito que isso também tem que ter um ponderamento, né, pastor? Sim, é equilíbrio, né? Equilíbrio. Olha só, nós temos pessoas boas que atuam na esquerda, nós temos pessoas boas que atuam na direita. Eu, particularmente, nunca votei na esquerda, nunca votei. Mas isso quer dizer que nós vamos demonizar todo mundo que está na esquerda? É ruim? Não, não é isso. A pessoa entrou na esquerda, eu até entrevistei recente um deputado do PT. Não foi só política. Ele viveu uma experiência de depressão muito grande. Então, a prova que eu trouxe ele no programa Desafios para falar sobre a experiência dele. Você não gostaria de falar sobre a sua experiência da depressão para orientar as pessoas que estão em casa? Sim, importante. Não é falar sobre política, entendeu?
a política, a gente precisa orientar as pessoas que estão em casa. Então, eu particularmente, eu estou dando um exemplo do que eu vivo. Então, eu entrevistei um deputado do PT, mas foi um bate-papo sobre um problema que ele teve na área da depressão. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos alimentar essa questão de Lula, Bolsonaro, Extremismo, né? do extremismo, essa polarização. A gente tem que diminuir isso, sabe? Diminuir. A igreja está dividida, a família está dividida. As pessoas não podem falar sobre política porque um lado não aceita o outro. Espera aí. A gente precisa... Olha só, esses dias eu entrevistei um professor de hebraico. E ele falou um negócio muito interessante. Eu posso até não concordar com Israel, mas veja bem, Deus escolheu Israel. Na dúvida, é melhor ficar do lado de Deus. Pronto. É simples assim. Então, mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de entender aquilo que é simples? Verdade. E é muito fácil falar mal de Israel. Vai lá conviver com aqueles vizinhos lá. Vizinho que entra dentro da sua casa, joga bomba, violenta mulheres, assassina as pessoas, crianças, sequestram. Ué? E aí você tem que aceitar. Aí porque você vai agora, o que Israel quer buscar os reféns. O problema não são os palestinos. O problema são os grupos terroristas. É o Hamas. E é isso, Israel deixa claro que ele quer combater o Hamas. Mas o problema é que até determinada situação, os palestinos acabam sendo o quê? Usados pelo Hamas como escudos humanos, são vítimas do Hamas. E é uma covardia. Mas eles estão aqui, com os judeus lá, sequestrados. Imagina se fosse um membro da minha família, da sua família, você não ia querer pegar de volta? Lógico. Lutar por ele. Então, assim, é um tema sensível, é um tema difícil, mas, olha, na dúvida, escolha ficar do lado de Deus. A gente teve recentemente, né, um caso extremista que tirou a vida do Charlie, né? Lá nos Estados Unidos, o ativista. Né? Isso. Então, acho que o extremismo só tem a perder, né, pastor? Sim, a gente precisa aprender, olha só, a conversar sobre política, estamos abertos para ouvir. Veja bem, como eu disse, nem tudo que a esquerda faz, nem tudo, quase tudo, né? Mas é quase tudo, sim, porque eles... Por que quase tudo? É porque o que sai na imprensa, né? A gente vê esses escândalos, eles não estão preocupados com o teto de gasto, né? Imagina bem, você gastou 10 mil. Não, mas você gastou 20, não tem problema não. Você gastou 100, também não tem problema. Claro que tem problema, mas uma hora isso vai dar problema. Então, todos que fazem parte, estão debaixo daquele guarda-chuva, estão compactuando, concordando com aquilo. Mas a gente precisa, assim, pelo menos, veja bem, eu posso até discordar do Eli, do Josué, mas pelo menos ouvir a gente. Será que o Eli não está certo? Será que o Josué não está certo? Às vezes a pessoa está naquela situação ali, na esquerda, por alguma coisa levou ele a estar ali. E a gente tem que ser luz nas trevas. Verdade. Ser luz na luz é fácil. Então, às vezes, Deus permite. Então, tem irmãos nossos em Cristo que estão na esquerda. Parece que a gente está caindo em contradição. Não, a gente está dizendo que nós estamos no mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, mas não saímos dele. Então, agora é a esquerda que está no poder. Mas no governo passado era a direita. Mas porque era a direita, era só a direita que estava no poder? Não, a esquerda também estava lá. Então, assim, a gente precisa, é o contraponto. E a democracia é isso, né? Tem que ter a discordância. Não adianta todo mundo pensar igual, isso não vai funcionar. Eu entrevistei a semana passada o presidente internacional da Donep. E a gente precisa, se a gente consegue deixar esse extremismo, a polarização, a direita, a esquerda, de lado, e a gente for entender, olha que coisa, Jesus não veio aqui implantar uma religião. Jesus, ele veio falar de política, ele veio implantar o reino de Deus. Então, quando a gente consegue
compreender isso, é um modelo de governo. E o modelo de governo de Deus também ele é inegociável. Deus é radical. Tem que ser do jeito dele. Está aqui. A Constituição está aqui. Não tem esquerda, direita. Não tem Constituição brasileira, americana, europeia. Não tem, irmão. A Constituição ela é única para o mundo todo. Quem não seguir a cartilha não vai entrar no reino dos céus. Então você vai... Estou vivendo nesse mundo aqui e eu preciso entender, pastor Sérgio Paulo, foi pastor da nossa família em Cachoeiro, depois foi para Juiz de Fora, e ele disse o seguinte, que aonde Deus tem nos colocado, tem colocado você, tem colocado ele, esse é o lugar que Deus nos deu o meio para a nossa sobrevivência. Mas o que tem que ficar claro é que a nossa missão nessa terra é ganhar almas para Jesus. É o foco. É isso aí. Então, isso nós não podemos, olha só, ficar inimigos. Tem uma música minha, que é bem cantada até nas igrejas. O que nos une é muito mais que as nossas diferenças. O que nos une é muito mais que as religiões. O que nos une é mais profundo do que imaginamos. Está além do conhecimento do nosso entendimento. É o amor de Jesus, demonstrado lá na cruz, por mim e por você. Então, eu não posso permitir que a política venha me afastar do meu irmão, do meu pastor, da esposa, do marido, do filho. Espera aí, gente, que é isso? Olha o que eles estão permitindo. Um divórcio. Deus não está nisso. Um reino dividido ele não subsiste. A gente vai ter que caminhar junto. Pode não gostar muito do jeito, mas não vai dar certo. Nem a turma da direita está 100% certa, e muito menos da esquerda. Verdade. Entendeu? É um assunto, né, pastor, que dá muita... Dá muito para ficar horas aqui. Mas eu acho interessante, eu sempre gosto de perguntar a questão política, porque tem muita gente que está, às vezes, o olhar fechado, né, pastor? Está cego. Está cego, e eu acho que a gente tem que entender sobre isso, tem que discutir sobre isso, tem que falar. É claro, sempre respeitando a opinião do outro, tendo limites, é o que o senhor acabou de falar aí. A gente tem as nossas divergências, porém, o nosso alvo tem que ser um só. Nosso objetivo tem que ser um só, né, pastor? A questão é o seguinte, nós, como igreja, essa expressão eu ouvi há muitos anos atrás. Às vezes nós lidamos a coisa com muito romantismo. A pessoa se converteu, aceitou Jesus, que bom, aleluia, glória a Deus. Tal. Irmão, Paulo fala que existe um mundo espiritual, uma guerra espiritual. Existem forças, espíritos malignos, demônios, estão usando as pessoas para criar, inclusive, leis para oprimir as pessoas. Então, assim, a gente precisa, igual na época da pandemia, surgiu aquele negócio, todo mundo era obrigado a tomar vacina. Veja bem, eu tenho o direito de discordar. Olha só, eu tomei vacina, demorei para tomar, mas depois eu tomei, depois de muito conselho. Cheguei a ter Covid. Aí tomei 3 doses, mas eu demorei muito e quase que eu não tomei. Eu preciso respeitar quem pensa diferente. Tem um monte de gente que não tomou e não teve nada. Teve gente que não tomou, teve a Covid, ficou sem tomar e está aí, estamos aqui. Mas, na época, por decreto, por lei, esses negócios, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E é um tema, eu te parabenizo, inclusive, Josué, por abordar isso, sabe? A igreja, como o Altomir falou, Jesus veio implantar um modelo de governo, que é o do reino dos céus. E ele abarca e recebe todas as pessoas, todo aquele que crê em Jesus Cristo, com sua boca confessar, com o coração se crê, com a boca se confessa para a salvação. Sabe, se você entregar a sua vida para Jesus e for batizado, você será salvo, não importa se você é da direita ou da esquerda. Nós não podemos permitir que essas questões humanas sobreponham as divinas. Não tem a Constituição brasileira não está acima da Bíblia. O modelo de governo do PT, do PL, desses partidos, a gente precisa entender coisas simples. Espera aí.
O partido está me direcionando para isso. Mas o que a Bíblia diz? Olha só, a última palavra é essa aqui. A última palavra é essa aqui. Ah, mas eu sei que existe e tal. Eu sei que existem situações difíceis, que inclusive nossos irmãos e irmãs que estão envolvidos na política são situações delicadas. E é difícil, às vezes a gente vai ter que recuar e tal, e orar, porque as coisas são difíceis. Eu penso que são difíceis. Verdade. Ele falou em relação à vacina, eu tomei porque eu fui obrigado na empresa, porque se não tomasse, não entrava na empresa. Aí agora tive que tomar. Sim, não, e a questão é só a gente chegou uma coisa nova e agora você é obrigado a tomar, mas se você ler a bula, você não toma. Aí, e outra coisa, vem acompanhado de força de lei e você é um fascista, porque não é assim, gente. As coisas não funcionam dessa forma. Não. Não é muito fácil você ficar falando mal das pessoas, julgando. E a gente teve na Adonep agora no Rio de Janeiro, e o tema foi o poder da palavra. E como a gente precisa tomar cuidado com as palavras. É claro que João 8,32, ele não pode ser sepultado. E conhecereis a verdade vos libertará. E nem tudo que Deus fala a gente gosta de ouvir. Às vezes dói, né? Então, assim, a gente precisa ter a humildade de... Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda, por isso que eu continuo estudando. Porque eu quero... O que eu puder, enquanto eu estiver respirando, a vida ela só tem sentido se a gente estiver dando fruto. Agora você está ganhando R$600, você não vai trabalhar mais. Eu acho que um programa federal, ele é muito importante. Tem pessoas que precisam. Mas eu tenho, assim, de uma forma muito clara, a visão de que o apóstolo Paulo diz assim, que Deus faz infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Você vale muito mais R$600. Poxa, bolsa pé de meia, irmão, R$200. Vai vender picolé, você vai ganhar muito mais que R$200. Verdade. Vai engraxar sapato. Eu engraxei picolé sapato. Tá caro. Engraxei sapato, vendi picolé, trabalhei na casa de gente rica, como faxineiro. Diarista. Trabalhei em mercearia, lavei carro. Mas isso só me dignificou o trabalho. Não, vou ficar lá ganhando 600. Aí a igreja, sabe que a igreja abençoa mesmo, porque a igreja é uma bênção, a nossa mesmo entrega a cesta básica e tal. Claro que a gente faz uma triagem mais rigorosa, mas a gente, assim, não pode, irmão. Então eu penso que a gente precisa, assim, refletir, parar um pouco. Paulo fala sobre culto racional. Então a gente tem que analisar a coisa com a razão. Verdade. Pastor, como o senhor enxerga o papel da música e da mídia cristã hoje no Brasil atual? Olha só, a música, Josué, você é da música também. Eu costumo dizer que eu não sou cantor, eu sou ministro de louvor. É uma coisa diferente. Você leva a igreja a adorar a Deus. É isso que eu gosto de falar sobre a música. A música, houve um empobrecimento da música muito grande. Muito grande. As músicas hoje. Não somente na questão de conteúdo, das composições, humanizaram muito Deus. Como é que você vai chegar, rapaz? Olha só. Chega um delegado. Você vai e chama o delegado de senhor. Sim ou não? Sim. Você chama o governador de senhor. Aí chega para Deus, você. Nossa, é muito difícil isso, rapaz. Deus, por mais intimidade que você tenha com certas pessoas, você não pode usar disso para desonrá-lo. Deus, ele continua sendo Deus, o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra, enviou Jesus Cristo para, através de Cristo, a gente se religar com Ele,
fez isso por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí agora eu faço uma música, só quero ver você. Rapaz, parece mais uma música romântica, você está falando para uma mulher, para um homem, entendeu? Então, assim, houve o empobrecimento da música, as pessoas nem prestam atenção no que está cantando, não. Verdade. E olha só, tem letras que a gente teve que consertar lá na igreja, de tão boa que é a música. Por exemplo, Deus de Aliança. Deus de aliança, Deus de promessa. Que música linda, linda, inspirada, não tenho dúvida. Mas ela tem um erro teológico, que é Deus de perto e não de longe. Ué, como é que Deus é de perto se ele é soberano e não é de longe? Mas não precisa falar mal da música, só conserta lá na igreja de canta. És Deus de perto, também de longe. Só isso. Não vamos perder a música por causa disso, mas tem que corrigir. Sim. Né? Tem uma música também que a gente consertou lá na igreja, linda letra, e o rapaz e tal, aquela música Minha Fé. Aí o coro diz, eu não adoro pelo que ele faz. Você não adora Deus pelo que ele faz, não? Aí a gente consertou. Eu adoro pelo que ele faz, principalmente pelo que ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Entende? Não, a gente não precisa ficar murmurando, reclamando, falando mal. Não, só consertar. Nem tudo que eu falo, mas aproveita. A Bíblia diz, retém o que é bom. Então, assim, eu sou falível, posso errar também. Sim. Então, as minhas composições, para evitar de gravar coisa errada, então eu pego a letra e, na época, eu pedi o meu pastor para reler tudo, para não gravar bobagem. Mas hoje, irmão, cada letra. E assim, tem umas coisas acontecendo aí na igreja relacionadas à música que as pessoas estão colocando junto com a música, alguns efeitos. Luz, apaga a luz, né? Apaga a luz, coloca luz, um monte de luz, fumaça. Irmão, a única fumaça que a gente vê era a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus. Mas agora tem um monte de efeito, tem inclusive, sobre a questão da música, os timbres, umas coisas para mexer na mente da pessoa. Ah, por que isso? Então, assim, um empobrecimento na letra e um empobrecimento porque, principalmente com a inteligência artificial, você já viu música produzida na inteligência artificial? Ué, você sabe quanto tempo gasta para a gente produzir uma música? A mais recente, gastei 3 meses para produzir. Aí você coloca no celular e em 40 segundos... Segundo você tem uma música Segundo tem uma música, entendeu? É porque eu não vim preparado aqui para poder... Não é preparado. Não ia mostrar para você. Tem uma música minha, eu peguei só a letra e coloquei na inteligência artificial. Aí você fala assim... Como é que é um negócio desse aqui? Aí, ela já coloca a voz, coloca tudo, entendeu? Aí você fala assim, como é isso? Então, e a unção? O que o Espírito Santo falou com você? Então, assim, está ficando muito mecânico a coisa, né? Então, sobre a música, eu penso isso, que a gente precisa vigiar. Estou tentando achar aqui, quero mostrar para vocês um pedacinho. Eu mandei esses dias para uma pessoa. Se eu achar aqui, daqui a pouco eu mostro. Então, assim, eu vejo que a música... Você vê anônimos aí com milhões, não sei nem de onde surgiu, de views nas plataformas digitais explodiram. E as pessoas chamam isso de música evangélica, música de adoração. E não é. Eu acho que é uma oração cantada. Penso que a pessoa teve uma experiência negativa e aquilo a inspirou para compor e aquilo virou uma música. Então, assim, pode ser uma oração, pode ser uma experiência que ela teve, não uma adoração, nem uma música de louvor. E outra coisa, nem estou dizendo que isso também está errado. Mas nós estamos dizendo o seguinte, se é louvor e adoração, é louvor para Deus, adoração a Deus. Ah, sim, eu estou cantando uma coisa, eu mesmo gravei uma música, Não Desista.
Às vezes a vida da gente não tem mais sentido, é melhor parar. Eu olho para tudo e não vejo como explicar, uma tristeza muito grande. Começo a chorar, mas não desisti e continuei. O grande amor que me inundou me libertou, me transformou. Hoje eu sou feliz, Jesus me fez sorrir assim. Hoje eu sou feliz, Jesus me fez cantar assim. Então eu estou dando um testemunho que eu passei um momento muito difícil, como eu disse, aproximadamente 14 anos atrás, foi nessa época que eu fiz essa música. Então você vê, essa música nasceu num momento que eu estava vivendo um deserto muito grande. Aí, não, isso é uma adoração. Não, não é uma adoração, é uma música que serve para poder falar a outros corações, mas sobre louvor e adoração, a gente precisa vigiar muito. Saber diferenciar, né? Qual é o sentido que está levando aquela canção, né, pastor? Porque as pessoas estão cantando na igreja e acham que aquilo eu só estou aqui tentando achar a música porque eu acho que ia edificar a nossa conversa aqui. Uhum. Mas, assim, o que eu vejo é que as pessoas... Eu achei. Então, assim, as pessoas... Vamos ver se ela tocar aqui. Você vai ver só um pedacinho para você ver o que é a inteligência artificial. 40 segundos. Bota no... Oi? Passa perto. Isso. A letra dele. Quem enviarei? Eles colocam a voz. E quem há de ir por mim? A voz que clama no deserto, a sombra da morte, a quem enviarei? Para falar do amor que transforma, do amor de Jesus, que salva o homem e que dá paz por toda a minha vida. Eu disse, eis-me aqui. Você tem que ouvir isso. Aí você fala, 40 segundos, a plataforma me entregou isso. Eu pronto. Ia ter um culto de missões na igreja. Aí a minha esposa é missionária, ela ia pregar. Aí ela procurou música, eu fui lá para o quarto, fui lá para o quarto e Deus me deu essa letra aí, essa música, a quem enviarei, quem há de ir por mim. As palavras do profeta Isaías. A voz que clama no deserto, a sombra da morte, a quem enviarei? Porque as pessoas que estão sem Deus, estão perdidas, esse é o quadro delas, né? E aí eu pego essa letra e coloco, então assim, ficou linda a música. Rapaz, a gente que manda mixar, masterizar, nunca viu um troço tão perfeito igual está aí, entendeu? Então a gente, é uma ferramenta bacana? Bacana, ué. Mais uma para a gente, mas a gente só tem que vigiar até onde isso está interferindo no louvor e na adoração da igreja. Sei. E tem que tomar cuidado, pastor, que ela tem algumas plataformas que ela pega os direitos autorais também disso aí. Ela é sua letra, mas ela fez a produção ali, algumas pessoas postam essas canções, Sim. Aí essas plataformas pegam os direitos autorais para eles também. Bem, tem que ter muito cuidado. Uma indústria, a própria palavra diz inteligência, né? Eles são inteligentes, estão fazendo coisa e tal. Tanto é que eu procurei saber se ela me entregava essa música, só o instrumental, tipo um playback. Uhum. Não entrega. Só entrega com a voz dela, porque eles ganham sobre tudo, sobre produção, sobre os instrumentos, sobre a voz. Então, assim, eu não usei, só uso como para mostrar para vocês e tal. Eu continuo compondo, tem mais para produzir. Mas é isso, eu acredito que a gente tem que zelar. Eu aprendi com um dos meus pastores, nós não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho. O Evangelho não mudou, a Bíblia não mudou, Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. Então, assim, que Deus, que haja em nós essa fome, essa sede por esse Deus que é amor, por esse Deus que é poderoso, por esse Deus que é maravilhoso, mas veja bem, um Deus que é zeloso também. Verdade. Então, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer forma. Por aí. Amém. Pastor, a gente está caminhando para o fim. Eu queria que o senhor deixasse os novos projetos, também deixar uma palavra para os nossos ouvintes que estão vendo esse podcast, uma palavra de incentivo, uma palavra de exortação. Pode ficar à vontade. Olha só, a primeira coisa que eu quero dizer para você, não desista.
não desista. Continue acreditando nos seus sonhos, mas veja bem, como que você vai ter êxito se você não colocar Deus na frente? Então eu sempre encerro lá as minhas entrevistas, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, a solução para o seu problema, em primeiro lugar, é Jesus. Segundo lugar, você é 50% solução do seu próprio problema. E outra coisa, o problema, ele é uma bênção. O problema é uma bênção, porque foi o problema que me fez vir para a presença de Deus. E é o seu problema que vai fazer você buscar Deus. Olha que coisa. E aí, entrega, Salmo 37, descansa, confia nele, e o mais ele tudo fará. Então, a primeira coisa é uma atitude sua agora em casa, sabe? Fale com Jesus, convida ele para entrar no seu coração. Segundo, procura uma igreja perto da sua casa. Se você quiser ir lá na nossa Igreja de Desafios, na Ilha de Santa Maria, coloca a Igreja de Desafios nas redes sociais, vai ser uma alegria receber vocês lá. Mas olha só, perto da sua casa tem uma igreja. Procura o pastor, fala assim: eu ouvi o programa do Josué e recebi uma palavra lá, entreguei minha vida para Jesus, pastor, cuida de mim. Ok, Deus em primeiro lugar. E Jesus falou: quem crê e for batizado será salvo. Então tem que batizar também, não fica demorando não. Segunda coisa, a gente falou sobre um tema muito importante, política. Não concordo com o que o pastor Eli falou. Olha só, eu não vou ficar triste nem constrangido com isso. Mas você não pode, olha só, você não pode dizer para você mesmo que você não possa buscar uma outra opinião. Por quê? O que a Bíblia diz? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Salomão, rei de Israel. E ele diz que por falta de conselhos se perde uma guerra. Então, o ano que vem tem eleição. Olha só, começa a pensar, quem são os candidatos? Estadual, federal, Senado, governo do Estado, presidente, presidência da República. Vamos votar com responsabilidade, como igreja. Seu pastor está lá comprometido. Esquece seu pastor, ele vai prestar conta para Deus. Eu estou falando você que está me assistindo agora, você. Então, a questão da música também, você disse, eu penso que a gente precisa vigiar sobre o que a gente está ouvindo. Tem muita gente, olha só, pendurada nesse negócio aqui, perdendo o seu tempo e às vezes perdendo até a salvação. A minha palavra de, talvez, se é que pode chamar de exortação, eu sigo fulano, sigo cicrano. Irmão, eu sigo quem eu conheço. Eu conheço o Josué, vim aqui porque eu sei quem é o Josué. Recebo um monte de convite. Vou não sei quem é, vou não quero não. Sabe por quê? Não tem tempo para isso. Então, vigiar naquilo que você está ouvindo, do que você está vendo. E leitura também, eu amo a leitura. Mas quem é esse autor? Qual é a fonte, a origem? Porque às vezes a gente está comendo comida estragada, Josué. Verdade. Olha só. Hebreus capítulo 5, verso 7. Hebreus 5, 7 fala que Jesus, ele viveu nessa terra numa reverente submissão. Então, seja reverente na sua igreja, seja submisso ao seu pastor, ele é autoridade sobre a sua vida, sabe? E submissão 100% à palavra de Deus. Felizes são os que leem, os que ouvem e guardam as palavras. Apocalipse 1:3. E encerro essa breve palavra aqui sobre o cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras. Se você não puder falar bem de alguém, mal, não fale. O meio-irmão de Jesus dedicou quase um capítulo inteiro, Tiago, capítulo 3, sobre o problema da língua. Então, a língua maligna. Nossa, as pessoas têm uma facilidade. Mas, pastor, o senhor falou aqui sobre política, sobre esquerda, direita. Sim, a gente tem que falar a verdade. Não estou falando mal. Tem que falar a verdade, o que está acontecendo. Eu tenho um marca-passo. O médico pegou uma calculadora com um holter, que é um exame, falou, de acordo com o número de batimentos cardíacos que estão faltando, você pode morrer a qualquer momento. Então,
É como se nós, eleitores, nós estamos com a calculadora financeira, de acordo com os rombos que estão acontecendo no Brasil, a gente pode quebrar a qualquer momento. É só isso que eu estou falando aqui. Realidade. E quem está no poder, eles são os responsáveis. Então, o ano que vem tem eleição. Não, eu vou esperar o último suspiro para colocar um marca-passo. Então, eu só estou aqui, eu sou um milagre de Deus. Meu coração já parou tem uns 13, 14 anos atrás. Aquele médico falou e eu tomei providência. Aí a providência, a nossa chance é o ano que vem de votar corretamente. Aí nós temos os ladrões que roubaram os aposentados, estão soltos. E a mulher, porque pegou o batom, escreveu, perdeu o mané, 14 anos de prisão. Está certo isso? A Bíblia diz, não compactueis com as obras infrutíferas das trevas. Efésios capítulo 5. E Gálatas capítulo 1 diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas, se eu estivesse ainda como agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Então eu não estou nem aí se você está gostando do que eu estou falando, estou falando a Bíblia. Você acha que Jesus estava preocupado com a opinião dos fariseus? Você acha que João Batista, perdeu a cabeça dele? Por quê? Porque falou a verdade. E as pessoas não gostam de ouvir a verdade, elas gostam de viver no engano, nas ilusões. A vida, olha só, a vida ela é difícil. Jesus falou assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, encerro dizendo o seguinte, eu só cheguei até aqui com a graça de Deus. E tentando, me esforçando para seguir o manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Peço que você esteja orando pela minha vida. Continue assistindo o programa Desafios toda noite. TV Foz, canal 16.1, canal 16.1, TV aberta, toda noite, horário nobre, às 9h30 da noite. É um testemunho. Eu tinha 8 exibições mês, agora tenho 30. Eu tinha 2 chamadas na TV por dia, hoje tem 8. Não tinha chamada de rádio, hoje só de rádio por dia tem 10. Então só por dia as chamadas são 18 por dia. Estou no maior grupo de comunicação do Estado, que é o Grupo Sim de Comunicação, agradeço a Deus por essa porta. E, se você quiser uma plataforma bacana, me ajude a oração, que é a Desaflix. É só você entrar no Google e você vai ver lá. E vamos orar, orar pelo Brasil, orar por Israel, orar para que o ano que vem a gente tenha, aproveitar essa oportunidade aí de eleger pessoas que vão verdadeiramente representar o reino de Deus e fazer a diferença nessa sociedade. E muito obrigado, Josué, Amém. Por essa oportunidade, por esse convite. Amém. Eu que agradeço por essas palavras, por esse aprendizado aqui hoje, né? Muito importante a sua opinião do senhor e também esses conselhos políticos sobre a mente, né? A nossa mente também procura ajuda. Então, pensa antes de votar e vamos ter essa consciência. Pastor? O problema, só fortalecendo Sim. aqui, o problema de ordem emocional, você que está, olha só, você está com sintomas de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, isolamento, chorando à toa, procure ajuda de um profissional. Isso não é nenhum demérito, Busque ajuda. E se você tem algum membro da família com esses sintomas, se aproxime e cuide desse familiar, cuide desse colega de trabalho que estuda com você. E fecho aqui sobre os problemas hoje dos adolescentes com isso aqui na mão, olha só. Viu agora o que aconteceu lá em Fortaleza? Lá estava o crime organizado por trás. Então, o atentado que você citou do ativista lá, então a gente precisa, um garoto de 22 anos, Novo. que atirou. Então a gente precisa vigiar nessas coisas, busque ajuda do seu pastor, busque ajuda de um profissional. Isso não é brincadeira. Se eu não tivesse buscado a ajuda de um profissional, talvez hoje eu não estaria aqui. Verdade, isso é muito importante. Muito obrigado, pastor, por essa honra ter nos dado, fazer parte aqui desse podcast. Que Deus abençoe cada dia mais. Muito obrigado. Parabéns aí pelo brilhante trabalho. Deus te abençoe. Deus abençoe você que está em casa também. Amém.
Pessoal, essa foi mais uma bate-papo, pastor Eli Blunk. Então segue nas redes sociais aí o pastor, Programa Desafios, baixe aí no aplicativo Desaflix, que Deus tem muito que falar através desse aplicativo na sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Comente aí, compartilhe, manda para seu amigo, para seu vizinho e que Deus abençoe. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço, Deus abençoe.